que se tem hoje em dia são mulheres altas, magras, né, com a cintura fininha e quadris largos, mulheres de cabelo liso, e esse padrão, né, que nós temos atualmente, ele vai mudando ao longo do tempo, né? Não foi sempre o mesmo padrão. Isso quer dizer que os padrões eles têm a ver também com a questão da subjetividade, né? Então, conforme o contexto social, conforme a questão política e cultural, eles vão se alterando e eles afetam tanto a vida de mulheres quanto de homens, né? A gente fala mais dos padrões em que afetam as mulheres porque elas sofrem mais com essa questão, já que nós vivemos numa sociedade patriarcal. Mas eles também acabam afetando os homens, o que exige que as pessoas elas se esforcem para caber dentro de uma norma estética, né? Isso envolve todas as sociedades. Isso não é só a nossa sociedade. O nosso padrão, ele tem bastante a ver com a realidade. Então, que é o mais desejado, ele é aquele que se aproxima da classe social em ascensão, né? Da questão da beleza hegemônica, tá? Como que ele se estabeleceu, né? Como eu falei, ao longo do tempo ele foi mudando, né? Então, por exemplo, no Renascimento, onde as mulheres elas eram representadas pelas pinturas como as mulheres mais com curvas voluptuosas ou mulheres mais gordinhas, por conta que, bom, era difícil ter acesso a alimentos, né? Era difícil guardar esses alimentos, então a produção era mais escassa, então logo quem tinha acesso eram as mulheres que podiam, né, então ter um corpo mais avantajado, eram as mulheres que então pertenciam a uma classe social no topo, na elite, né? Então a fartura, né, é sinônimo de acumulação de riqueza, tá? Então, você tem uns quilinhos a mais, quer dizer que você podia esbanjar poder aquisitivo. Hoje, na nossa sociedade, é ao contrário, né? Na modernidade, a mulher que tem... Como funciona, né? Hoje, você podendo cuidar mais do seu corpo, quer dizer, gastar bastante tempo, dinheiro e energia para alcançar a forma física, que são de mulheres magras, como a gente já comentou, significa, então, que você também... Aí, sim, você tem um poder aquisitivo maior, você pode se dedicar um bom tempo, né, para se encaixar nesse padrão. O que isso significa, tá? Que o nosso padrão, ele tem essa questão da classe social e também tem a questão histórica, tá? Então, nesse sentido, mulheres brancas, magras e de cabelo liso, elas têm, então, um padrão tanto de questão de poder aquisitivo, quanto a questão das raízes, né? E essas raízes, elas estão lá no colonialismo, né? Uma nova lógica, uma nova política, né? Que se acende no mundo desde o século XVI e XVII, a gente tem um padrão dessas mulheres que é europeu, tá? Então, o nosso padrão, hoje em dia, ele também tem a ver com a classe social, mas também tem a ver com a questão histórica e política da questão eurocêntrica, tá? Então, desde a modernidade, nós temos mulheres, nós temos esse padrão que é imposto às mulheres brasileiras e que não representa, logicamente, a nossa realidade, né? As mulheres, na verdade, brasileiras, elas têm uns traços de miscigenação muito grande, são latinas, não são brancas, porque nós temos uma miscigenação muito grande, né? E isso tudo, então, afeta as mulheres de uma forma que a questão cultural, né, vai afetar a questão da aparência. Então, a questão da raça, da classe, tá? Então, a questão do poder aquisitivo vai se relacionar com os padrões de beleza e a questão da modernidade com a ideia de que na Europa a gente tinha, então, o mundo antigo, o mundo clássico, e aqui as mulheres sendo afetadas, tá? Então, e aí também é isso, né? A ideia da cultura europeia se tornar universal. Isso não é só na questão política, na questão religiosa, mas na questão dos padrões de beleza, tá? Então, essa questão, ela ganha bastante sentido a partir do colonialismo, tá? A questão da raça também, ela passa a ter sentido, né? A questão de nós classificarmos as pessoas conforme a raça branca, preta, parda, amarela, conforme o colonialismo, e é ali também que os padrões atuais de beleza, eles
aflorescem. Esses padrões, eles acabam afetando na vida das mulheres, se a gente for pensar na questão do controle sobre os seus próprios corpos, né? Então, a gente não se sente bem da forma que nós somos, e a gente procura, então, alcançar padrões que são inalcançáveis, né? Isso acaba mexendo tanto com a capacidade de nos darmos bens com os nossos corpos, com as nossas vidas, com a questão das hierarquias, né? A gente acaba criando hierarquias sociais que vão afetar as mulheres, e também uma questão de competitividade, né? As mulheres, elas acabam competindo, elas não há uma questão compartilhando questões de mulheres, né? Um coletivo de problemas. Não, elas afetam as pessoas e isso torna-se cada vez mais individuais, tá? Então, mexe tanto na capacidade delas de amarem os seus corpos, quanto na capacidade de vermos as outras mulheres numa questão coletiva. Então, afeta dessas duas formas, né? E aí isso leva a discussão mais para uma questão individual, né? Nós somos livres para fazermos o que quisermos com os nossos corpos. Na verdade, não é bem assim. Existe um padrão de imposição, isso nos afeta individualmente e também coletivamente. Na televisão, quando você vai olhar quais são as mulheres que fazem papéis, né? Que são as mocinhas, né? Então, geralmente são mulheres brancas, são mulheres magras, são mulheres jovens, né? Então, também vai entrar nessa questão da faixa etária, tá? São as mulheres que fazem papéis de mocinhas no cinema também, né? Nos filmes hollywoodianos, tá? Então, a gente observa isso em tudo que é lugar, e isso vai afetando o subjetivo das mulheres, isso sempre afetou, né, ao longo do tempo, esses padrões que vão mudando, mas que são basicamente inalcançáveis, né? E aí a gente gasta um tempão buscando ficar magra, alisando os cabelos. Bom, isso é algo que acompanha as mulheres desde pequenininha, né? Esses padrões, eles se vinculam a normas sociais, né? A estruturas que existem dentro da sociedade, né? O padrão de beleza, ele se vincula com a questão do racismo, com a questão do machismo, né? Então, para acabar para desconstruir, para acabar com esses padrões de beleza, a gente vai ter, a primeira coisa é tentar pensar nessas discussões sobre hierarquias, tá? Sobre questões estruturais, né? Porque os padrões, eles se associam com os problemas, com as diferenças sociais que nós temos, tá? Então, um caminho interessante, né, por exemplo, a questão em relação aos negros, né, a gente tem muito a questão do reconhecimento, deles se identificarem como os negros e verem que a beleza negra é linda também, né, mas para isso acontecer, a gente tem que procurar diminuir a questão dos preconceitos, né, fiscalizar também. O racismo estrutural é um grande problema, assim como o machismo é. Então, antes da gente pensar em terminar com esses padrões, né, a gente tem que buscar travar batalhas contra esses problemas que são coletivos, tá? Isso também é muito importante, né? Pensar que não é uma questão individual, que não é uma questão de aceitar o seu próprio corpo, mas é uma questão também de pensar que esse problema ele é coletivo, que ele é gerado socialmente por todas as pessoas, né? Então, não é só a Marina se aceitar, mas é a questão da sociedade aceitar as mulheres das diferentes formas, sem preconceito, sem machismo, que é algo bem complicado.